provações, o caminho para a plenitude espiritual. Nós vivemos um tempo onde os nossos amados irmãos não gostam de serem provados. Pega essa Bíblia para mim, fazendo um favor. Nossos irmãos, quando passam por provação, muitos deles começam a usar a terminologia do tipo: está amarrado, eu repreendo, eu não quero saber desse negócio, provação, estou fora. Porque nós estamos acostumados a lidar com uma mensagem que só aponta para a bênção, para aquilo que nós buscamos e objetivamos em Deus. Mas, amados, nós não receberemos nada do Senhor se nós não buscarmos a maturidade que o Senhor tanto deseja para a sua igreja. E o texto que nós vamos ler em Tiago, daqui a pouquinho, aponta justamente para isso. Deus deseja que nós tenhamos uma vida madura e íntegra. E nós precisamos ser desafiados a entender provações de uma maneira diferente da qual nós temos interpretado até então. Eu tenho certeza que eu estou falando para você, porque eu sinto isso no meu convívio com vocês, no meu convívio com nossos líderes. Eu percebo que quando a provação vem, a gente balança, a gente fica questionando: o que está acontecendo? Será que Deus está nisso? Será que Deus está comigo nesse tempo? Ou será que Ele me abandonou? No nome de Jesus, nós vamos descobrir hoje que Deus não abandona os seus filhos em provação. Amém, querida? Porque é Deus que propõe isso. Abra comigo Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 4. É o texto que nós iremos meditar. Eu vou lendo a vocês. Se você abre depois para anotar, grife aí no seu smartphone para depois meditar durante a semana. Diz assim o texto de Tiago: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Aleluia, irmão. Não faltar absolutamente nada. O autor dessa epístola, desta carta, é uma carta geral, ela é para toda a cristandade, ela não se resume a Jerusalém, onde Tiago era pastor. É Tiago, meio-irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio a se converter depois da ressurreição de Jesus. Ele não acreditava, juntamente com seus irmãos, que Jesus, seu meio-irmão, era de fato o Messias, era de fato Deus bendito. Amém, irmão? Então ele tinha dificuldade de ver Jesus como Deus, como aquele que era enviado da parte de Deus. Mas após a ressurreição, esse homem se converte. E esse homem se torna um ícone na igreja em Jerusalém, em meio aos apóstolos. Ele não era apóstolo, mas se tornou o pastor da igreja de Jerusalém. Alguns contam pela tradição histórica de que ele acabou se tornando o bispo daquela igreja. Esse homem acolheu o primeiro concílio em Atos 15, 50 anos depois de Cristo, lá na igreja de Jerusalém, e ele dirigiu o concílio para resolver a pendência que acontecia na Galácia sobre os judaizantes da circuncisão, que eles diziam: não vale tão somente crer na graça, não vale tão somente você ter um relacionamento pessoal com Jesus, vocês têm que atender alguns pré-requisitos da lei. Então é necessário se circuncidar. Paulo sai da Galácia e vai para Jerusalém e se reporta em 1 Coríntios dizendo que ele ia a Tiago, uma das colunas da igreja. Aleluia, juntamente com Pedro e com João. Esse homem tinha um relacionamento muito próximo de Jesus. Você vai ver que a carta de Tiago cita muitas referências do Sermão do Monte, muitas referências daquilo que Jesus ensinou. Porque ele viveu com Jesus Cristo, e com certeza o privilégio igual nenhum dos apóstolos teve de ser criado do lado do Mestre. Imagine você a sabedoria que Jesus detinha no coração dele, que com 12 anos, quando seus pais foram cultuar no templo, esqueceram ele lá. Lembram-se dessa passagem? E voltaram. Depois descobriu que ele não estava lá. Aconteceu isso comigo com a Larissa, quando era pequena. Eu fui para o culto, deixei ela lá e fui embora. Quando chegamos no meio do caminho, falei: cadê a menina? Voltamos para buscar a menina.
E aconteceu a mesmíssima coisa com Jesus Cristo. E os pais viram ele discutindo a fé, discorrendo sobre a fé com os doutores da lei. E ninguém sabia como aquele menino tinha tamanha sabedoria. Então imagine o privilégio de Tiago, conhecido como justo, também conhecido como joelho de camelo, porque era um homem de oração, né? Não digeria, não pensava, não refletia nas palavras e no convívio com Jesus Cristo, depois que houve o despertamento nele de que Jesus era Deus bendito eternamente. Amém. Não é uma bênção? Esse homem Deus usou de uma maneira extraordinária no reino de Deus. E eu creio que as palavras que esse homem foi inspirado pelo Espírito vai também nortear a sua vida daqui por diante em nome de Jesus Cristo. Aleluia, irmão. Porque ele escreve mais de 180 e poucos aí versículos, e no meio deles tem mais de 50 imperativos, mandamentos para você observar. E se há um deles que você precisa observar aqui, é que você deve, no nome de Jesus, ter grande alegria, ele fala no verso 2, o fato de passarem por diversas tribulações. Amém? Grande alegria. Parece um negócio meio que estranho, mas é justamente isso que ele diz, e é justamente isso que o apóstolo Paulo fala também em Romanos 5, para nós não nos alegrarmos tão somente nas bênçãos, mas também nas tribulações, darmos graças pelas tribulações. É uma instrução perene, permanente na palavra de Deus. No versículo 12 de Tiago, ainda no capítulo 1, ele diz assim: feliz o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Amém? Ele novamente frisa a felicidade. Então é muito importante eu e você atentarmos para o texto que nós vamos refletir nessa noite. Primeira coisa que nós vamos fazer é diferenciar provação de tentação. São diferentes e às vezes nós confundimos. Se você vai ter algumas versões que vai falar aí no texto 2 em diante, passar por diversas provações, algumas versões vai colocar no lugar de provações, tentações. É um equívoco esse tipo de versão, porque apesar de ser a mesma palavra no grego, tanto para provação, para tentação, o contexto mostra que não o é. A origem da provação é diferente da tentação. A Bíblia vai dizer de modo muito claro, quando alguém for tentado, no verso 13, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta. Amém? Então a origem da provação é divina. A origem da tentação não, é demoníaca. Apesar da palavra ser a mesma, amados, não podemos confundir em hipótese alguma esses dois conceitos. Provação. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida. Indica o nosso Senhor Jesus Cristo dando um norte aqui para nós. Tá certo? O Espírito Santo, antes de Jesus começar o ministério, fez o que com Jesus? Como é que a palavra diz? E o impeliu para o deserto, para ser tentado. E por 40 dias ele jejuou. Qual foi a primeira tentação? Faz essa pedra. Isso já nos dá uma dica de como Satanás é oportunista e busca um espaço dentro das provações. Então ele aproveita aquele momento de fragilidade, de fome de Jesus e fala: opa, deixa eu sugerir para ele o que ele precisa. O inimigo faz isso conosco também com muita maestria. E a gente acaba abraçando, achando que é providência de Deus e não é. Confunde vozes, né? Há muito ruído na mente da igreja nesses dias. E nós precisamos prestar atenção. Que quando a provação vem, amado, dê graças ao Senhor. Pai, me mostra como agir, como tramitar em meio a essa provação para mim sair aprovado e não reprovado. Amém, irmãos? E não reprovado, em nome de Jesus Cristo. Segundo texto aí sobre tentação. Quando alguém for tentado, eu já li aqui, então a questão da fonte da tentação ela é diferenciada. Porque uma visa fazer com que você seja preparado para assumir algo maior na sua vida. Seja preparado para superar as tentações da parte do inimigo. Seja preparado para ter domínio próprio. Amém, irmão?
para você não sucumbir às suas próprias vontades e aquilo que o mundo te oferece de modo mais rápido e fácil. Mas você fique antenado naquilo que Deus aponta para você. Provação normalmente não é fácil passar por ela. É difícil passar pelas provações, porque elas atacam algumas áreas distintas da minha e da sua vida. Mas nós precisamos distinguir que quando somos desafiados para nos superar, para nos manter firmes dentro de um casamento, dentro de um trabalho, dentro de um objetivo de nos preparar melhor academicamente, dentro de um relacionamento conflituoso, onde eu necessite me expor nesse relacionamento para conciliar, para trazer paz, para gerar harmonia, dentro de uma confusão ou um estresse existencial, aí tipo depressão, descontentamento, indignação, eu necessito dar uma palavra de ordem para o meu coração, falar quieta, porque o teu Deus é bom. Aleluia, irmão. Então, em meio a essas provações da vida que acontecem, nós precisamos entender que Deus está querendo que eu supere aquela dificuldade, em nome de Jesus Cristo, e saia mais que vencedor de qualquer circunstância, qualquer adversidade, qualquer relacionamento, seja ele por mais conflituoso que possa parecer. Aleluia, irmão. Em nome de Jesus. Esse é o objetivo de Deus na minha vida e na sua vida. A tentação não. A tentação ela nasce na cabeça. E tentado todo mundo é. É ou não é? Se alguém aqui não for tentado, você me chama. Se Jesus foi tentado em todas as coisas e não pecou, essa é a grande diferença nossa para com Ele, porque nós somos tentados e acabamos pecando. Né? Então, o segredo da tentação é você reconhecer a tentação e falar assim, você está doido, isso aí não posso fazer. E fugir dela. E buscar alguém para se agarrar. Por que você acha que Jesus mandava os seus discípulos de 2 em 2? Hã? Porque acaso um caiu, o outro ajuda? É porque nós somos suscetíveis. E aquele que pensa estar de pé? Veja para que não caia. Então nós precisamos ter caminhada com outros irmãos fortes, outros irmãos mais maduros e irmãs mais maduras que não nos permita cairmos e ficarmos prostrados. Que estenda a mão e fala, meu irmão, isso aqui não é para a sua vida não. Por isso que a palavra de Deus diz assim, aquele que se isola, busca os seus, fala mais alto, busca os seus próprios interesses. Quando se isola, fica de olho porque o diabo já conseguiu fazer a tentação começar a aflorar. Ela vai criar vida. Ela vai criar vida. Isso fica uma dica aí para você, dentro dos seus relacionamentos. Viu alguém na família isolado? Vai lá. Papai e mamãe, vai lá no quarto. O que você está fazendo nesse quarto todo dia? E passa tantas horas aí. O que é? Vem para cá, vamos para a integração. Tá certo? Chama para a família. Chama para o bate-papo. Amém, irmão? Marido, mulher, começou a perder, né, momentos de encontros significativos, bacana, e de repente a gente está lidando só com tarefa e passando e dando um beijinho de bom dia, boa noite. Fique esperto. Vai dar problema esse negócio. Porque daqui a pouco um está aqui e o outro está lá. E a coisa vai dar zebra nesse negócio aí. Não vai funcionar. É preciso a gente se encontrar no meio do caminho e começar a curar os nossos sentimentos. Amém, irmãos? Provações. Primeira coisa que nós precisamos aprender aqui, como ponto. Nos capacita para enfrentarmos as perseguições e aflições. Amém, irmão? Perseguição religiosa e governamental acontecia lá em Tiago, isso para ser fiel ao contexto. Então aqueles homens começaram a pregar a palavra de Deus e Tiago começou a mostrar que a igreja judaica não poderia mais seguir a lei, tinha que seguir a graça que Jesus Cristo veio anunciar. E ele pregava com tanta ênfase, denunciava o comércio, e denunciava os sacerdotes que estavam ficando ricos, porque eles vendiam as oferendas para esse povo apresentar em sacrifício ao Senhor no templo. E aquele povo estava enriquecendo e ele começou a denunciar. Por causa disso, ele foi apedrejado e morto no ano 47 depois de Cristo. Ou seja, com a exposição da própria vida, com o comprometimento da própria vida, eles anunciavam eloquentemente a palavra de Deus. Amém, irmão? E viviam essa palavra. Tiago era um homem esmero na palavra de Deus.
Esmero também nas leis judaicas. Se você ler a Epístola de Tiago, você vai ver que ela é até colocada em xeque. Lutero fala, isso aí é palha, pode queimar, porque ele diz, olha, a fé sem obra é morta. E ele coloca várias coisas que nós devemos observar. No concílio, ele pega algumas coisas da lei e coloca ali, ó, não coma carne sufocada, e mais algumas coisas que ele coloca dentro do concílio, que é lei. Para ter um diálogo aberto com os judaizantes, com a igreja judaica. E ele era um elo de ponto de encontro, né, de facilitação de conversa, de diálogo entre a graça e a lei. Então esse homem trouxe um ministério árduo, mas muito privilegiado no Senhor, e fez conciliar a cabeça dos judeus com os dos gentios. Louvado seja Deus por isso. Amém, irmãos? Mostra flexibilidade, mostra um homem grandemente usado por Deus. E foi por causa da religião e do governo romano que ele acabou sendo apedrejado. Amados, o governo romano naquela ocasião fazia quilômetros de crucificação nas entradas das estradas que levavam a Jerusalém, para desanimar os cristãos de se converterem. As noites escuras eram iluminadas com corpos de cristãos queimados. Eles amarravam nos postes, tacavam piche, queimava, deixava eles queimando nos postes, para fazer com que os cristãos desistissem da fé. Tamanha era a perseguição daquela época. Como nós podemos aplicar isso nos nossos dias que não enfrentamos essa perseguição tão avassaladora como se deu na época de Tiago? Jesus profetizou isso em João 16, verso 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amados, a vida por si só é aflitiva. Eu não vivo dentro da sua casa, eu vivo dentro da minha. Eu sei o que a vida pode oferecer de aflição. Enquanto pastor, eu vivo a aflição de muitos de vocês na questão do aconselhamento. Passamos um final de semana muito difícil na questão de aconselhamento. Porque há desafios enormes, grandes, que de repente, amados, são fontes de aflições permanentes, que estão aí há anos e não saem da família. É impressionante. Um filho que era para ser bênção não é bênção, é um motivo de desalento, é um motivo de contrariedade, um relacionamento que nasceu oriundo de um amor e de um compromisso bonito, começa a desgastar tanto que de repente está dentro de um conflito tão grande que não temos mais prazer dentro do relacionamento. E nós não saímos em função dos filhos, em função de obrigações e N responsabilidades, menos olhar para Deus e falar, Senhor, se eu tinha um propósito, cadê seu propósito? Eu quero entrar dentro dele para resgatar meu casamento. E aí, os conflitos acabam tomando forma, tomando uma proporção maior do que a própria graça do nosso Senhor Jesus Cristo dentro dos nossos relacionamentos. É ou não é verdade, irmão? Nós nos perdemos dentro das circunstâncias adversas que se abatem sobre a nossa vida. As aflições nós vamos ter para o resto da vida. E as provações vêm para que eu e você venhamos a ser mais que vencedores, mais do que uma pessoa que passa por qualquer prova, mais do que aprovados, honrados por Deus. Aleluia, irmão. Aonde nossos filhos vão assistir a nossa postura de submissão aos princípios da palavra de Deus, de lealdade para com o nosso cônjuge, aonde os nossos filhos vão ver como nós nos superamos depois da queda, aonde nossos filhos percebem que da indignidade nasce novamente dignidade. Aonde não tinha honra, que houve um processo de desonra, a honra flora novamente, em nome de Jesus Cristo. E é muito importante nós entendermos isso dentro desse conceito de aflições, na questão de provações. Adquirimos autoridade espiritual também em meio às provações, pelo testemunho de fidelidade, mesmo mediante o martírio. É gente que consagra a vida. Eu aplico isso, amados, na questão de você doar a sua vida. Tem muita gente que conversa conosco, que são amigos que não são crentes, fala, e aí? Não sai da igreja mais? É só Jesus? Só trabalha para Cristo? Não vai aproveitar a vida? Tem tanto para fazer, tem viagens, tem tanta coisa boa para ser feito.
Por que você assumiu responsabilidade? E eu acho que a igreja está dando ouvido para esse tipo de conversa. Porque, de repente, nós estamos mais valorizando o nosso tempo nessa terra do que o tempo que nós vamos passar na eternidade. De repente, amados, nós estamos aproveitando tanto e o Senhor fala assim, louco, essa noite te pedirão a sua alma. Para quem vai ficar os seus bens? Um homem plantava, era bem sucedido, colhia, tinha o seu celeiro cheio. Ele falou, sabe de uma coisa, a colheita está tão boa, eu estou sendo tão próximo naquilo que eu faço, eu vou construir um outro celeiro e vou acumular todo esse negócio. E vou guardar bens até para a minha 5ª geração. E o Senhor Jesus contando essa parábola e disse uma voz no ouvido dele, louco, essa noite pedirão a sua alma, e aí? Com quem que vai ficar esses celeiros aí? E essa terra? Amados, nós precisamos servir o Senhor enquanto nós estamos andando nessa terra. Porque nós devemos acatar a instrução da palavra de Deus. Nós devemos entesourar nos céus. Porque aqui o ladrão rouba. A traça rói. E o ferrugem corrói. Amém, irmão? E você não vai levar absolutamente nada. Você vai levar, sim, aquilo que você fizer na presença de Deus em benefício do seu próximo. Seja dispenseiro da graça de Deus. Seja um homem abençoado que abençoa o seu próximo. Seja uma família sinônimo de bênção para outras famílias. Seja uma família acolhedora. Uma família que chama para si a responsabilidade de minoração das provações daqueles que estão sofrendo nesse mundo. Estão sendo tentados e capturados por Satanás. Amém, irmãos? Terceiro, nos liberta e torna-nos mais maduros e íntegros. Nesse sentido, Deus deseja nos livrar para não sermos dominados por natureza terrena. Está lá em Colossenses, no capítulo 3, no verso 5. Eu vou ler esse texto para você. Vamos lá. Assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Amados, nós temos uma inclinação miserável em relação às coisas desse mundo. Nossos olhos não se saciam. É como um abismo chamando outro abismo. Então, se nós percebermos a provação enquanto veículo de capacitação para nós temos que perceber nessas 3 esferas, nos capacitando para enfrentar as perseguições e aflições da vida, para adquirirmos autoridade espiritual contra potestades malignas e para nos libertar e nos tornar mais maduros e mais íntegros. A palavra madura aqui, nós vamos só apontar para elas para fecharmos o raciocínio, é alguém que está completo, perfeito, pronto, aleluia, irmão, para receber aquilo que Deus deseja, como pregamos no culto passado. Glória a Deus, aleluia. Qual é a dinâmica dessas provações? Ela promove perseverança plena na minha e na sua vida, do início ao fim. Amém? Perseverança plena, completa, diz Tiago, nesse texto que nós lemos. Ela precisa ser completa. A ideia de pleno, precisa ser acabada. Eu preciso começar e terminar. Eu não posso parar no meio do caminho. Eu não posso ser tolhido pelo desânimo. Porque não é fácil você batalhar para vencer uma provação. Para vencer aquela adversidade que está se abatendo sobre nós. Não é fato. Primeira coisa que nós precisamos aprender aí. Elas são diversas. São diversas provações. Qual o significado no grego disso? A palavra vem de poikilos, que quer dizer várias cores, policromia, ela vem dessa palavra, a raiz dessa palavra. Então ela adquire várias nuances, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, provações virão para que nós nos tornemos fortes em todas as áreas. Amém, amados? Ela também varia de intensidade. Ela abrange todas as áreas da vida e também em intensidade, fraca, média e forte, ou absurdamente pesada, vamos dizer assim. Você fala, meu Deus, para passar sobre isso não vai dar. Só se Deus for comigo. Deus é contigo em todas elas. Né? A fraca, a média, a forte, não importa. O importante é que você discirna que no nome de Jesus ela
tende a promover em você uma perseverança plena, que você não vai desistir, que você não vai abortar o processo do Espírito Santo na sua vida, a transformação que Deus deseja fazer na tua alma. Amém, irmão? De fazer com que você saia do murmúrio, saia da descrendice e entre num ambiente de fé e comece a participar dentro de um ambiente, amado, de força, de verdadeiramente convicção de que você é capaz de vencer essas coisas que estão te dominando. Amém, queridos? Em nome de Jesus Cristo. Primeiro objetivo, nos tornar aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 a 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Bom, vamos ver aqui, vamos escolher algo. Toninho, você trabalha na construção civil, né? Então, o cara, para começar a sentar piso, você pega ele e já bota lá para sentar? Não, né? Ele precisa aprender como fazer a massa, ele precisa observar um profissional, não é isso? Não é? Ele precisa carregar um pouco de peso para lá, para ver como é que funciona, né? Até para valorizar o ajudante dele. Quem trabalha na área de, sei lá, Nádia, é fácil preparar um caboclo desse tamanho assim? Não é, né? É um desafio. Mas os caras querem resultado rápido, sem fazer esforço. Não é assim o ser humano? Não é assim que você vê? Como é que é a formação hoje? Formação acadêmica. Quem quer buscar uma universidade? Vamos buscar um EAD. E a gente busca um EAD menos complicado e menos exigente possível. E a formação fica em segundo plano. Tudo que a gente busca hoje, nos nossos dias, está marcado por facilidade. Amados, o reino de Deus é conquistado com muito esforço. O reino de Deus é conquistado com sangue, com consagração de vida. Ele não é conquistado à toa, por alguém que está passando dentro de uma aventura. É algo que eu me dedico e me dou, eu me consagro, eu me projeto naquilo, e aquilo é meu plano de vida. E Deus deseja que nós sejamos capturados por isso, e não pelas facilidades que esse mundo está apregoando nos nossos ouvidos. Nós estamos sendo gerados como uma geração do mais ou menos. Nós, em Cristo Jesus, Deus nos levantou para ser uma geração da excelência. Aleluia, irmão. De tudo que é melhor nessa terra. Tudo que é bom nessa terra, Ele quer confiar nas tuas mãos. Mas como é que Ele vai confiar nas nossas mãos se nós estamos caracterizados, marcados pelo mais ou menos? Não dá. Deus está te desafiando pelo Espírito Santo, que esse ano 2020, tu vai ser uma bênção. Mas não só uma bênção, como foi dito aqui pelo Marcos, para acumular, para reter. Palavra de Deus é para que não retenhamos mesmo as bênçãos de Deus. Nós precisamos ser dispenseiros dela. Deixa fluir, amado. A palavra de Deus nos instrui para não reter a semente na sementeira. Mas a gente tem que dispensar a semente. Aleluia, irmão. E Deus vai acrescentando semente na sementeira. É gente que não se agarra naquilo com medo de não ter amanhã. É gente que fala, Deus vai me dar um melhor amanhã. Aleluia. E vive pela fé. E tudo que faz para Deus, faz com excelência, faz com prazer, faz com alegria. No nome de Jesus, Pai, que essa palavra se cumpra no teu coração, amado. Que Deus encontre no teu coração a alegria de servir o Senhor. Satisfação. Mesmo que a sua vida esteja passando em meio a muita tribulação, Deus quer te preparar para toda boa obra. Toninho, vou voltar em você. Você conhece quase tudo na área de construção? Você sabe avaliar um serviço? Quantos anos você tem de serviço, de trabalho? 30 anos. Não é assim, Nelson? A gente sabe lidar com aquilo que nós nos envolvemos, com aquilo que nós nos dedicamos. Não é da noite para o dia que adquirimos a experiência que Deus deseja. Por isso nós precisamos conviver com o Papai do Céu em meio às aflições dessa vida. Aleluia, irmão.
Porque cada uma dessas provações que vão vindo sobre nós vai nos preparando para vencer em todas as áreas da vida. Louvado seja o Senhor por isso. Toma posse porque é a palavra de Deus na sua vida. Segundo, nos torna aprovados quanto ao cumprimento da missão que o Espírito Santo nos confere. Deus vai lá e pega o Marquinhos e fala: vem cá, Marquinhos, eu quero te dar uma missão. Fez 50 anos, está diminuindo o tempo. Pega logo a missão. Né? Pega a missão. Aí a missão não é fácil. Deixa eu te fazer uma pergunta aos homens. É fácil permanecer casado nos nossos dias? Responda com sinceridade. Pensei que o coro ia ser menos. Cara, olha para mim. Esses dias eu estou passando na rua, passou uma moça, me olhou, eu falei, não, me olhou com os olhos, aquele olho matreiro. Eu falei: Satanás miserável, ainda bem que eu tenho espelho em casa, eu sei quem eu sou. Diabo é sujo, gente. Diabo é sujo. Essa aprovação não veio de Deus. Isso é tentação, Eduardo. Corre. Conversando com o Tiago ali agora há pouco, pastor, falei, muita tribulação nas famílias e tal. Ele falou: pastor, se a gente for pensar, casamento, família é difícil mesmo. E é mesmo. Para o homem é difícil hoje. Muito mais do que eu penso lá no passado. Tem muita oportunidade, muita coisa louca acontecendo aí. Não é fácil você segurar uma família no Senhor. Não é fácil você segurar uma família no sentido de falar para eles: esse é o caminho, segue por ele. E não se desvia nem para a esquerda nem para a direita. E o homem precisa ter essa responsabilidade espiritual sobre ele, amado. Não é só trazer provisão para casa. Porque se olhar no prisma de trazer dinheiro para casa, amado, qualquer um faz. Tem muita mulher muito mais competente que homem nesse sentido. E louvado seja Deus. No culto passado eu falei que eu gostaria que minha mulher ganhasse mais que eu. Não estava mentindo, não. Tem muita mulher mais competente. Mas espiritualmente Deus requer de você, homem de Deus, que assuma essa responsabilidade, dá visão para a sua família, dá visão para os seus filhos, para onde Deus quer levar o seu povo. Joelho no chão, amado. Consagra a tua vida. Vá trabalhar em nome de Jesus para aquilo que o Espírito Santo direcionou para você fazer. E você vai ver que andando pelo caminho ele vai falar assim: meu servo, fala isso para o teu filho, porque eu quero levar ele para esse caminho. Aleluia. Posso ouvir um amém dos homens? Amém. Deus te abençoe. Se você ouvir a voz de Deus, vai ficar mais fácil ficar no casamento. Sua mulher vai te respeitar muito, porque ela sabe quem você é e a quem você se submete. Aleluia. Ouça o Espírito Santo de Deus. Eu perguntei para você de propósito, é uma pegadinha santa, né? Porque os homens acham muito penoso, né, o casamento. Não é não, amado. Quando nós ouvimos o Espírito Santo, as nossas mulheres nos admiram. Imagina você, a Tina diz que me ama mais hoje do que ontem. Então, isso só pode ser o espiritual. Não tem outra explicação. Terceiro, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. A perseverança é uma característica inata em quem é nascido de novo. Nós não somos daqueles que retrocedem. Aleluia, irmão. Nós perseveramos no caminho do Senhor. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé. Gostaria de estar encerrando essa palavra com a amada igreja. Vamos cantar um cântico? Vamos lá? Enquanto eles se preparam, vamos ler o texto que está exposto aqui no telão. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. A perseverança deve ter ação completa, plena, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Você olhar para sua esposa, a esposa olhar para você e falar assim: está no ponto. É do jeito que eu gosto. Me enche de contentamento. Me dá prazer. Eu me sinto bem perto de você. Isso é vida abundante que Jesus prometeu. São os filhos olhar para os seus pais e dizer: caramba, como eu sou abençoado.
Como eu sou abençoada. Meus pais são demais. E são mesmo. Aleluia, irmão. Ter esse entendimento de perfeição. O desejo de Deus é que nós sejamos maduros. Olha o que a palavra no original aponta para maduro. É teleios, levado a seu fim, finalizado, que não carece de nada necessário para estar completo. Está vendo, Tiago? Então a esposa fala, o Tiago está completinho agora. Deus fez a obra na vida dele. Está pronto para exercer aquilo que o Papai do Céu deseja, né, Fernanda? Está prontinho. Olha a palavra íntegros. Essa palavra quer dizer completo em todas as suas partes, em nenhuma parte deficiente ou enfermo. Íntegro aponta para uma pessoa saudável. Pessoa, amado, que emana saúde, graça no seu relacionamento. Aleluia, amado. A Bíblia fala que a palavra colocada a bom tempo é cura para os ossos. É gente que fala conosco e gera refrigério, gera apacentamento, gera graça no nosso coração. Eu estive essa semana passada lá na igreja da cidade com o Carlito Paes e eu conversei um pouquinho com ele, 1h15. Quando nós nos levantamos, ele pôs a mão na minha cabeça, ele já tinha me dado alguns direcionamentos. Ele falou, vou te dar alguns direcionamentos. E foi usado grandemente por Deus. Pôs a mão na minha cabeça e falou, eu te abençoo, em nome de Jesus. Amado, é muito importante nós termos essa compreensão de que no meio da provação, há alguém que põe as mãos e é usado por Deus, amado, na tua vida. É usado por Deus na vida dos teus filhos, na vida do teu trabalho, sabe, que direciona a sua vida para dentro da bênção, que te mostra a luz no final do túnel e fala, varão, eu passei por esse caminho de provação, eu sei que Deus vai te honrar. Mulher de Deus, persevera, porque Deus é contigo. É normal passar por isso, mas você vai vencer, porque o apóstolo Paulo prometeu que nós somos mais que vencedores em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus nos garante isso. Deus quer te tornar completo, perfeito, um homem ou uma mulher curada, liberta de qualquer tipo de doença, seja ela emocional, seja ela física. Deus tem poder para isso. Amém, irmão? Se você está passando por alguma enfermidade, alguma luta na tua família, alguma coisa que te aprisionou, esse momento de louvor é um momento de você se agarrar com Jesus Cristo e falar, Senhor, estou passando na prova, mas estende a tua mão agora e traz livramento sobre a minha vida. Eu te dou graças por essa prova. Aleluia.